Fala galera, professor Lucas Luiz na área e hoje a gente vai conversar sobre qual ênfase você que está me assistindo precisa escolher. Eu sei que é a dúvida de muitos de vocês, qual ênfase que eu vou escolher, meu curso técnico me dá a possibilidade de fazer 2, 3 ênfases, qual que tem mais relação com o meu perfil, qual que eu vou obter mais vantagem e uma concorrência menor. Hoje a gente junto vai desenvolver essa equação, entender isso, para que você faça a melhor escolha, a mais assertiva e consiga essa tão sonhada aprovação no próximo edital da Petrobras. E não me esquecendo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, gente. Ativando o sininho você recebe todas as informações que são muito importantes para a sua preparação, que vão te ajudar a acelerar esse processo e muito em breve você está assinando seu contrato com seu uniforme laranja e seu crachá verde da Petrobras. Bora pro vídeo? Então, galera, olha só, a primeira coisa que a gente tem que analisar aqui é seu histórico. Então, baseado no seu histórico, eu vou analisar algumas coisas junto com vocês, perfeito? Então, o primeiro ponto que precisa ser avaliado é a sua base, tá? Português e matemática. Independente se esse edital venha a ser Brasp, que é o caso do próximo, ou venha a ser Gran Rio, como foi, por exemplo, o edital que está rolando da Transpetro, você minimamente precisa ter um equilíbrio na parte básica. Por exemplo, no edital da Transpetro, você tem que acertar no mínimo 10 questões das 20 básicas e você não pode zerar nem português nem matemática. Já no edital da Sebrasp, usando o último como referência, você tem que ter 8 pontos líquidos nessa parte básica. Então, quando você vem de um tempo sem estudar, é muito importante que você distribua o tempo correto para fazer isso. Muitos alunos só focam nas específicas e acabam sendo reprovados. No edital qual eu fui aprovado em 2011, eu tive vários colegas com notas extremamente altas na parte específica que ficaram reprovados nas básicas. E eu não quero que isso aconteça com você, então fica muito ligado nisso. Então agora vamos falar um pouco sobre manutenção. Separando aí, manutenção elétrica, mecânica, instrumentação e eletrônica. Gente, quando a gente fala de manutenção, você vai pegar uma prova com muito maior densidade de conteúdos técnicos. Então, por exemplo, você pega lá a prova de elétrica, você vai ter a parte de circuito, de máquinas, né? Você tem a parte um pouquinho ali de PLC, você tem uma estrutura bastante densa de conteúdos que vão estar relacionados a quem fez um bom curso técnico e também essa pessoa que tem uma vivência da indústria, às vezes trabalha numa empresa de projetos, via as normas, via atividades, resolvia problemas relacionados àquela área. Então, se você que está me assistindo tem uma experiência como eletricista aí de 5, 10 anos, 2, 3 anos, com certeza isso vai ser muito mais relevante. E na hora de escolher, tenha cuidado se você não está indo no curso que todo mundo quer. Ah, vou fazer operação porque o meu pode, tem mais vagas, mas olha para você. Você tem mais predisposição a qual cargo? Se aquele cargo funciona melhor para você, num período curto até a prova, hoje a gente tem, nesse momento do vídeo, aproximadamente 16 semanas até a prova da Petrobras, com certeza você fazer a escolha correta e conseguir explorar os seus pontos fortes, vão te dar uma grande vantagem dentro do edital. O mesmo acontece com instrumentação, eletrônica e mecânica. É muito melhor que você explore esses pontos na sua formação. Ah, professor, mas aí eu não tenho uma boa formação, eu não fiz talvez um curso técnico que eu me empenhei muito. Há muitos anos eu não estudo, né? E isso pode afetar. Então aí já vamos para uma outra opção que a gente vai conversar daqui a pouco. É tranquilo que a gente vai chegar lá. Então, finalizando essa parte de instrumentação, pese a sua experiência. Ela com certeza vai fazer diferença no processo. Então, se você tem uma experiência boa, utilize dela, escolha cargos na parte de manutenção. Com certeza você vai ter vantagem. E se você ainda não adquiriu o acelerador 2.0, aqui na descrição vai ter algum link que vai te levar ao nosso site e lá você pode adquirir um material que vai te levar direto ao ponto, direto ao que você precisa, economizando o seu tempo com simulados, aulas ao vivo, aulas gravadas, o material mais completo do mercado que vai te ajudar, como já ajuda centenas de alunos a serem aprovados na Petrobras. Agora eu vou falar um pouquinho sobre segurança do trabalho. Cargo que vem muito forte. Novos cargos na parte de segurança do trabalho foram criados visando fiscalizar unidades afetadas da Petrobras, tá? Esse é um cargo novo que surgiu. Então, a minha expectativa é que a demanda surpreenda na parte de segurança do trabalho. Então, se você que está me assistindo quer, né, tem informação sobre o trabalho, pretende, está fazendo, esse é um cargo que seus olhos precisam brilhar. Mas, na hora de você prestar um cargo como esse, é muito importante que você conheça bem das normas e as novidades. Então, se mantenha atualizado, é importante que você já tenha um contato com isso, se você já tem, muito bom. Se você acabou de formar também, é excelente, senão você precisa estudar detalhadamente cada um dos conteúdos e as normas que estão previstas no edital. Tome muito cuidado na hora de estudar, de não estudar questões anteriores. Questões anteriores que não foram atualizadas, podem haver graves erros que te induzam a respostas incorretas no edital. Então, fica muito ligado nas atualizações das normas, porque isso vai ser muito importante. E você ter um perfil tem um aprendizado, tem uma vivência na indústria. Por exemplo, eu trabalhei 7 anos na Petrobras, muitas dessas normas
faziam parte do nosso dia a dia. NR10 era uma vivência, toda vez que eu ia liberar uma PT, eu precisava, entender o que a NR10 fazia para eu poder aplicar as formas corretas do processo de liberação de um trabalho, trabalho em altura, NRs relacionados a acidentes, todas elas eram muito importantes. Então era uma questão de vivência. Se você tem uma vivência na indústria, com certeza você vai ter uma facilidade nessa parte. Então é importante que, se você tem uma experiência, você também escolha um cargo como esse. Outro cargo interessante que as pessoas às vezes não dão o valor devido e que tem uma excelente possibilidade de crescimento na empresa, cargos tanto a bordo quanto em terra, e que é um cargo que eu uso coringa. Por quê? Quando a gente fala do técnico de inspeção, você pega essa prova, ela tem características muito diferentes. E é muito difícil uma pessoa olhar a prova de inspetor, olhar a prova do inspetor e se identificar, porque essa prova cai matemática, física, química, um pouquinho de instrumentação e a parte de mecânica. Então são vários conteúdos mixados e é difícil uma pessoa que tenha talento em todas as áreas, que tenha experiência em todas as áreas. Então a pessoa às vezes fica com receio e não aproveita em vários editais, exatamente por essa complexidade, a nota de corte ela desce. E se você estudar bem, de forma orientada, você vai ter muito mais vantagem. Por exemplo, uma pessoa que veio despreparada e se inscreveu para a inspeção, ela dificilmente vai conseguir competir com você, que fez a revisão, cobriu todos os conteúdos do edital, já fez questões de provas anteriores. Naturalmente você vai ter uma vantagem muito grande em relação a ela, e isso você precisa pesar. É um cargo muito interessante, que muitas pessoas podem fazer e tem vagas tanto a bordo quanto em terra. Então avalia isso. E outra informação legal, que no último edital para técnicos, os cargos que foram chamados mais rapidamente foram operação, lastro, inspeção e segurança. Então é um cargo, inspeção, que eu aposto num grande quantitativo para o próximo edital, exatamente porque a Petrobras está expandindo. Quando você tem expansão, você naturalmente tem a demanda para o técnico de inspeção para acompanhar todo esse processo produtivo e todo esse avanço dos projetos. Agora vamos falar sobre os dois cargos que eu considero que as pessoas mais procuram, operação e lastro. Como que você decidiria se você deve fazer esse cargo? Eu vou dar um exemplo para vocês de vivência, tá? Eu fui operador da Petrobras e eu sei qual é o perfil das pessoas que fizeram o curso de formação comigo. Como que essas pessoas entraram, qual é o perfil que elas tinham. Então, gente, costumeiramente, as pessoas que são aprovadas para operação, elas têm uma predisposição em química. Por quê? Porque da parte específica, geralmente em torno de 50% são conteúdos relacionados à química. E aí, quando essa pessoa já tem uma facilidade para aqueles conteúdos, ela já vai ter uma vantagem, já vai garantir muitos pontos. Um exemplo, eu tinha uma predisposição para química, das 20 questões, eu acertei 19, tinha uma grande vantagem, foi aprovado. E a gente percebe que isso tem uma forte relação com o ensino médio e o pré-vestibular. Então, se você observar, as pessoas que são aprovadas tanto para a operação de lastro quanto para a operação, às vezes ficaram estudando alguns anos para a SpaceX, para algum instituto militar, fizeram um bom pré-vestibular para engenharia, às vezes nem foram aprovados, mas tem uma boa base de física, química e matemática. Então, se você tem essa base, naturalmente você vai ter uma facilidade para a operação. E se você não gosta muito de química, lastro eu considero que é uma opção muito interessante para você, porque ela vai ser mais densa na parte de física. Então esses dois cargos, tanto a operação quanto o lastro, eu indico para pessoas que fizeram bons pré-vestibulares, que tiveram bons ensino médios. Ah, professor, mas eu não fiz. Esse é um cargo que eu recomendo a você. Se você tem um curso técnico que você fez há vários anos, também é um ótimo cargo para você revisar e construir. Então, por exemplo, estudando matemática, física, química, estudando os conteúdos de matemática, física e química de forma organizada, você vai conseguir pleitear essas vagas, mas é muito importante que esse estudo seja orientado para você não perder tempo. Porque quando a gente fala de física e química, matemática do ensino médio, são conteúdos muito amplos. Então você precisa focar essa preparação sua em questões. Então é muito importante que você entenda o comportamento da banca, veja o que ela cobra, estude esses conteúdos e faça exercícios para economizar tempo. Porque você não tem um período tão grande até a prova, você precisa otimizar isso ao máximo para poder chegar bem, tanto para lastro quanto para operação. Para encerrar, eu vou falar de outros dois cargos, administração e logística. Rapidamente, gente, esses dois cargos, eles também estão ligados à sua experiência pregressa. Então, se você tem um curso de administração, às vezes de nível superior, e também é técnico, com certeza você vai ter uma facilidade. Se você tem um curso de administração e tem uma vivência de uma empresa que trabalha muito com isso, com certeza você vai ter uma facilidade. Logística, a mesma coisa, gente. O que vai cair, o que a Petrobras geralmente cobra, são coisas do dia a dia. Se você pegar as questões, você vai ver que são questões relacionadas à vivência, são questões contextualizadas. Então, a experiência vai contar muito e vai te dar uma grande vantagem nesse processo. Gente,
A minha ideia desse vídeo era tirar suas dúvidas. Se ficou mais alguma dúvida, deixa nos comentários. Com prazer eu tiro, tanto no Shorts ou lá no Instagram. Se você não me segue ainda no Instagram, tá perdendo tempo. Eu tiro dúvidas na caixinha lá quase todos os dias. É só correr lá. Tamo junto. Até o próximo vídeo.